Um tanque chamado Rude possui um nível de defesa inigualável. Junto da sua equipe de aventureiros, ele se arrisca nos labirintos por onde passa, regido por uma formação que geralmente é dividida entre membros de ataque, defesa e cura. No caso do tanque, ele tem a missão de bloquear as investidas inimigas e impedir que seus aliados sofram dano. Apesar da importância dessa função, os tanques são vistos por muitos como aqueles responsáveis pelo trabalho sujo dentro de um grupo. Eles nunca são reconhecidos e tampouco ganham os holofotes depois de um embate, mas ele é o elo que garante a segurança dos membros que são os responsáveis por gerar dano ao adversário. Porém, a história de Rude é sobre um tanque que superou todas as expectativas e deu a volta por cima, se tornando protagonista da sua própria história ao mostrar ao mundo que um especialista em defesa pode ser mais relevante do que qualquer outro em um time de aventureiros. Galera, eu agradeço demais os quase 400 mil inscritos aqui no canal, vocês são um absurdo, tá louco? Mas não vamos parar, hein? Vamos continuar todo vapor nessa temporada e ano que tá começando. Então já dá aquela força pro canal, galera, e se inscreve, capricha no like aqui embaixo, pra bater a meta de 5.305 likes. E agora, bora lá! E assim, temos contato com os primeiros passos do escudeiro na sua vida pessoal. E de início, vemos que ele tem uma relação muito profunda com sua irmã, Manícia. Mas infelizmente, em um momento de afeto, ele é acordado por Nin, uma companheira de equipe que mostra que o rapaz estava apenas fantasiando um momento de reencontro com a ente querida. Nin fica preocupada com a obsessão do seu amigo, que demonstra se preocupar demais, apenas com sua pequena irmã. Então, para tentar diminuir a dor do parceiro, ela sugere que ele volte somente em torno de outros assuntos para variar, como um romance, por exemplo. E é claro, Nin não consegue evitar que ela mesma poderia ser uma candidata, já que seu rosto fica vermelho na hora e Rude foge do assunto ao notar isso. De toda forma, o tanque não consegue se concentrar em mais nada, já que Manícia tem uma doença incurável, e a única esperança de Rude reverter isso é capturando o tesouro secreto do labirinto, porque reza a lenda que esse tesouro mágico concede qualquer desejo a quem conquistar ele. No entanto, Rude não parece confiante que é capaz de conseguir essa proeza, já que questiona sua capacidade de superar um desafio tão imenso. Por outro lado, Nin apoia o amigo, comentando sobre sua importância na linha de frente. Apesar disso, ela mostra preocupação com a diminuição de defesa que ele tem sofrido nas últimas expedições. Rude concorda porque ele próprio não entende o motivo dessa perda de status repentina, e essa fraqueza acaba fazendo com que ele consuma muitos itens de suporte, ou sobrecarregue Nin com sua cura. Por esse motivo, Rude se sente responsável e pede perdão para a companheira. Porém, mais uma vez, ela levanta a cabeça do escudeiro, ressaltando o quanto a equipe é funcional muito por conta dele. Afinal, Rude tem um escudo com um valor de defesa de 9.999, um status jamais antes visto. Ou seja, o sujeito é um defensor excepcional, e Nin acha que mesmo que um novo membro do grupo apareça, ele tem que manter a cabeça erguida. No momento em que Nin menciona um novo integrante, entra na sala um herói louvado por todos, por ter vencido tantos labirintos ainda muito jovem. Esse guerreiro se chama Kiglas, o líder do grupo ao qual Rude pertence. O chefe reúne toda a equipe e anuncia que mais 2 combatentes farão parte do time. Nin não gosta da ideia e rebate Kiglas, já que pelas regras do labirinto a quantidade máxima permitida por formação é de 6 pessoas. Com mais esses 2 eles ficam com 7 no total. Mas Kiglas sabe muito bem o que está fazendo e expulsa Rude na frente de todo mundo, chamando o ex-parceiro de tanque inútil, já que na luta passada ele perdeu grande parte do seu status de defesa instantaneamente, comprometendo o resultado da missão. Novamente, Nin se coloca a favor do amigo, exaltando a qualidade dele, e que por mais que ele tenha fraquejado em determinado momento, o mais justo seria tratar o camarada com respeito e descobrir a causa dessa perda repentina de defesa. No entanto, o líder do esquadrão mantém firme sua decisão, argumentando que as habilidades desconhecidas que Rude ativa são a causa dessa fraqueza. E essa displicência foi o que quase levou todos à morte, portanto é mais justo expulsar o tanque. Além do mais, os novos membros que Kiglas trouxe são tanques de evasão, a classe mais hypada do momento, por se defenderem usando a elegância da esquiva, ao contrário de um brutamontes que só sabe levantar um escudo. Presenciando as ofensas, Rude tenta se retirar do recinto, porém Kiglas ainda não tinha falado tudo o que queria. Afinal, ontem a equipe não teve lucro por conta dele, e seria justo da parte de Rude entregar algum pertence para compensar essa incompetência. Então Kiglas leva uma espada do guerreiro embora. Humilhado, Rude é consolado por Lilia e Lily, que reconhecem o valor do ex-companheiro e desejam boa sorte a ele. Já Nin tá inconsolável e teme que nunca mais encontre Rude novamente, então ele convida a amiga a visitar ele um dia, na cidade onde ele vai voltar a morar com sua irmã, chamada de Avância. Nin fica com o ego ferido e tenta convencer o companheiro que não necessariamente ela vai sentir tanta falta dele, mas Rude entende bem que a garota não disse isso por mal, já que só tá magoada com a partida dele. Enfim, após a despedida, Rude reflete sobre as duras palavras de Kiglas, e se pergunta se ele realmente está certo quando diz que o tanque é inútil e suas habilidades patéticas reduzem a absorção do escudo.
Com todas essas dúvidas martelando sua cabeça, tudo o que ele queria era uma habilidade de avaliação para identificar o efeito dessas técnicas. E nesse instante ele consegue escutar um grupo do rank D discutindo sobre um trabalho de escolta para a cidade de Kuraz. Como a Vância fica próxima a esse destino, Rude vê nessa expedição uma boa oportunidade de voltar para sua irmã. Então se aproxima e pede permissão para fazer parte da empreitada. Os jovens aventureiros ficam impressionados com o tamanho do guerreiro e perguntam qual é o rank do tanque. Porém, Rude ainda está no rank F, o mais baixo de todos, porque passou a vida toda enfurnado em labirintos ao invés de buscar promoções de rank. Mas como ele hesitou em contar essa história, antes que ele abrisse a boca, os jovens reconhecem o escudeiro, reparando que ele é um dos membros do grupo do grande herói Kiglas. Rude ia explicar que foi chutado do bando, mas antes disso, o contratante de escolta se aproxima e apressa os combatentes. Então, num piscar de olhos, Rude já estava numa carroça em direção a Kuraz. Ele se sente mal por ter a sensação de estar enganando todos ao não dizer seu rank, mas não tem mais volta. Então agora é bola pra frente e oferecer um bom serviço para não fazer feio. Logo a escolta começa sua aventura e o tanque se junta aos novos companheiros nos dias que passam, enfrentando os desafios do longo caminho. Até que próximo da chegada a Kuraz, um grande nevoeiro domina toda a área, fazendo o contratante achar melhor fazer uma pausa e esperar a névoa baixar. Entretanto, Rude está tendo um mau pressentimento em relação a isso, então recomenda que eles continuem a viagem e atravessem o mau tempo até a cidade que se aproxima. Logo a insegurança do ambiente começa a afetar os ânimos do comboio, e Rude toma a frente da equipe quando uma sombra se aproxima da carroça. A aparência estranha da silhueta faz o escudeiro pensar que se trata de um possível agressor, mas assim que a névoa dá trégua, é revelada uma jovem garota, suja e abandonada. Ele se aproxima para estender a mão para a garota, mas assim que ela tenta erguer o corpo, uma pedra mágica fica visível no seu peito. E nesse mesmo instante, a situação piora quando uma cobra venenosa da floresta ameaça os aventureiros. Dado o tamanho do monstro, o grupo tem absoluta certeza que esse é o fim deles, mas Rude posiciona seu escudo e usa sua habilidade de provocação, obrigando a cobra a focar em apenas nele como alvo. Com isso, a criatura espelha um ácido no tanque que impede um dano maior com seu escudo, mas um pouco do líquido acaba respingando no protagonista. Os jovens se preocupam com o companheiro, mas ele garante que tem habilidades que protegem ele do status negativo. Então ele mantém a segurança da equipe e pede para eles atacarem enquanto isso, mas o pavor já tomou conta do resto do grupo, e essa hesitação dá margem para a cobra avançar e derrubar todos com uma força descomunal. Com o impacto da pancada, Rude sofre um breve reflexo de uma lembrança, onde sua irmã implora por sua ajuda, e com essa imagem de sofrimento em sua mente, o guerreiro percebe que a pessoa que ele mais ama não poderá contar com o irmão se ele estiver morto. Por isso, ele se ergue novamente e motiva os companheiros a reagir. Como tá sem espada, ele assume a proteção da linha de frente e ressalta que o trabalho em equipe vai trazer a vitória, desde que eles criem coragem para atacar enquanto ele segura a fera. O tanque protege os demais até que eles investem contra o inimigo, golpeando o animal gigante um por um. Como reação, a cobra se prepara para um ataque mortal, contorcendo seu corpo em uma espécie de roda gigante e correndo em alta velocidade atrás do protagonista. Porém, apesar de temer pelo pior, ele mantém a guarda e contém o ímpeto da cobra, deixando ela vulnerável para novos ataques do restante do grupo. Com isso, a cobra da floresta é finalmente derrotada e os jovens aventureiros ficam fascinados com o talento do tanque que eles encontraram, exaltando que tudo isso foi possível por causa dele. Porém, Rude demonstra humildade e senso de liderança ao acreditar a vitória ao trabalho em equipe, ressaltando que cada membro fez sua parte com maestria. Após tudo isso, ele não poderia deixar a misteriosa criança para trás, com aqueles olhos brilhantes de diamante. Assim, ele se aproxima e oferece proteção à garota até a cidade de Avância. Ela deixa ainda mais clara sua inocência e vulnerabilidade quando aceita a tutela de um desconhecido. Porém, o homem dá mais um exemplo da sua bondade ao oferecer uma nova roupa para a pobre garota, que foi dada pelo contratante como forma de agradecimento por salvar sua vida. E no momento em que ela foi se trocar, o velho pergunta se a criança é uma fugitiva, mas Rude afirma que ela é um dos homúnculos, escravos de humanos que jamais poderiam viajar sozinhos. Como ela está perdida e abandonada, certamente existe um bom motivo por trás disso. Certamente, mercadores de escravos não teriam coragem de entrar numa floresta dessas em busca de uma posse, apesar de que ela não estava usando uma corrente, o que deixa o caso em aberto. De toda forma, Rude prometeu cuidar dela por enquanto, e assim ele fez, até que os dois descem na parada final com o comboio. Na despedida, o grupo inexperiente convida o tanque para ser o membro definitivo da equipe, mas ele recusa educadamente, alegando estar em busca do tesouro secreto. Impressionados, os garotos comentam que esse tesouro tem a tecnologia de criar homúnculos, porém eles comentam entre si que não gostam de homúnculos, por serem um pouco assustadores, já que trabalham sem parar, sem esboçar nenhuma expressão ou sentimento.
Nesse momento, Rude sabia que essas ofensas iriam afetar bastante a sua acompanhante, se aquilo continuasse. Então ele chama a atenção dos jovens aventureiros e dá um jeito de vazar dali logo. Enfim, todos se despedem de forma definitiva e no caminho para a cidade, Rude se apresenta para sua nova amiga e pede para ela retornar o gesto. Porém, ela revela que nunca foi chamada de nenhum jeito. Assim, Rude concede à garota um afeto que ela jamais teve na vida e presenteou sua companheira com um nome. Como naquele momento ela se encontrava em meio a uma chuva de pétalas de lunáfia, o escudeiro decide chamar a jovem de Luna, a partir daquele momento. Mais tarde, no cair da noite, Luna e Rude fazem uma refeição enquanto se preparam para dormir cedo, já que pretendem chegar em Avância logo pela manhã. Porém, lobos selvagens acabam com a paz do grupo e atacam a criança. E ao contrário do que se podia imaginar, ela reage com uma faca e elimina todos os 3 animais com uma destreza incrível. Ao presenciar essa cena, Rude tem certeza que Luna é um homúnculo criado ilegalmente, uma classe distinta que possui emoções que os outros não têm, além da capacidade incomparável de lutar. Geralmente, os homúnculos ilegais são temidos e descartados, mas o medo no olhar daquela criança lembra Rude da sua irmã, então logo ele criou um afeto imediato com a garota. Assim, ele decide perguntar para Luna se ela teria condições de enfrentar a cobra gigante, mas ela responde que não tem habilidades físicas e só pode lidar com problemas através da magia, e isso faz Rude pensar que ela é capaz de imitar o efeito das habilidades. Depois, ela completa que possui uma técnica que aprimora a magia, além de outra de suporte, ou seja, ela porta a arte da avaliação, a habilidade mais rara de todas. Apenas uma única pessoa no reino vizinho possuía essa capacidade, mas ela faleceu alguns anos atrás. Portanto, Luna é a única pessoa do mundo com esse talento. Ansioso, Rude pede para a garota avaliar as habilidades dele, e logo ela concede o favor ao analisar que o escudeiro possui 4 poderes. O primeiro é a provocação, quando você obriga a focar a atenção do alvo em si. O segundo é o corpo saudável, tornando o usuário imune a efeitos de status e aumentando sua cura natural, deixando o corpo extremamente resistente. Rude já conhecia essas técnicas, então estava esperando ansiosamente pela explicação das duas últimas. Logo, Luna revela que a terceira habilidade se chama Conversão de Vida, que permite converter a defesa perdida em energia. Isso faz o tanque perceber que algumas habilidades só podem ser ativadas depois que compreendidas. E por fim, um Escudo de Sacrifício. Essa habilidade permite que você sofra o dano que seus aliados receberam ao invés deles. Ao fazer isso, sua resistência aumenta junto com a deles. E assim que houve essa descrição, Rude liga os pontos e percebe que foi expulso por ter perdido muito HP sem nenhum motivo, mas na verdade ele estava absorvendo o dano do seu grupo inteiro esse tempo todo, ao ativar essa habilidade sem saber. No final de tudo, Rude dá um sorriso sincero e agradece sua nova amiga, porque com certeza ela tirou um peso gigantesco das costas do fiel escudeiro, já que ele foi escorraçado por algo que apenas beneficiava a todos que ele jurou proteger. Então, de cabeça erguida, ele chega nas redondezas de Avância, onde seu irmão o espera. Após uma longa viagem, eles chegam na cidade, e Luna admira a tranquilidade do lugar, apesar de Rude achar que é um bom lugar para se viver, mas com poucas possibilidades. De toda forma, ele espera que a garota se dê bem na sua nova vida. E antes mesmo da dupla respirar o ar de Avância, uma amiga chamada Milena abraça o grandalhão com vontade e pergunta quanto tempo ele vai ficar por lá dessa vez. Logo depois, uma cavaleira se mostra surpresa pela chegada do escudeiro e puxa Milena um pouco para trás, para dar mais espaço para o rapaz respirar. Milena explica que estava por ali para comprar um martelo, enquanto a filha estava em patrulha e aproveitou para ver como a Manícia, caçula do Rude, estava. Esse espírito de proteção agrada o Rude, que se sente tranquilo em partir para suas viagens, sabendo que a cidade inteira fica de olho na irmã dele enquanto ele tá fora. Então finalmente perguntaram quem era a jovenzinha ali atrás, e o escudeiro explica que é a Luna, e que ele vai cuidar dela enquanto não acha um lugar definitivo para ela ficar. Milena se mostra muito simpática e se apresenta como a garota propaganda do ferreiro da cidade. Já Filê não tem a mesma desenvoltura e fica tímida ao contar que é sublíder da vigilância. Todos brincam com a introversão da moça, e isso arranca um sincero sorriso da Luna, dando indícios que ela tá começando a se sentir mais à vontade. Mais tarde, eles chegam em casa e Rude pede pra garota falar baixo, porque talvez sua irmã esteja dormindo, mas logo o rapaz sente o cheiro de vários pratos de tomate que ele tanto adora. Por trás disso, chega na cozinha à altura das receitas, recebendo seu irmão mais velho com o carinho de sempre. Rude fica extremamente feliz em reencontrar sua caçula e logo apresenta a Luna, dizendo que ela vai passar um tempo com eles. Mani se envergonha a pequena de tão gentil que foi, e depois convida ela para comer junto, enquanto o grandão fica babando na beleza e educação da irmãzinha. Manícia pretende preparar outra porção, mas como tá doente, Rude se oferece para ajudar. Durante o preparo, Luna pergunta por que o cabelo da irmã do Rude vive abanando na cabeça dela, e o jovem explica que algumas pessoas possuem
possuem algumas características físicas bem peculiares. No caso da Manícia é o cabelo, ele se mexe de acordo com as emoções dela. Depois disso, o garoto pergunta como a irmã sabia que ele estava para chegar, e ela responde que foi um pressentimento. Novamente, Rude fica maluco com a gentileza da garota de preparar um dos pratos favoritos dele já na chegada, mas Manícia acalma os ânimos do irmão perguntando se ele é idiota. Toda essa troca de afeto faz Luna comentar que os dois são realmente muito próximos. Enfim, o almoço começa, e Luna tá tentando segurar a colher, mas como usou poucas vezes esse talher, ela acaba deixando cair no chão. Isso ativa um gatilho que leva ela para uma memória obscura onde tá comendo junto a várias outras crianças. Com isso tudo passando pela cabeça dela, a garota se sente mal e pede desculpas, prometendo não repetir o mesmo erro, mas os irmãos se apressam para consolar a pequena, mostrando que aquilo não foi nada demais, e ensinando como segurar a colher da forma certa. Nesse momento ela segura a mão da Luna para passar mais confiança para ela, e com esse gesto de afeto, Manícia fala que vai ensinar uma coisa de cada vez, então Luna precisa aprender sem pressa. Com o tempo, os três passavam seus dias juntos e fortalecendo seus laços, até que finalmente Luna sentia que tinha uma casa. Em um belo dia, ela inclusive cozinhou um banquete para os dois amigos, para provar que aprendeu tudo que Manícia ensinou na cozinha. Durante a refeição, Rude notou que a comida tinha gosto do tempero da sua irmã, o que fez ele imaginar que isso é fruto das habilidades de aprendizado dos homúnculos. Depois do almoço, os irmãos decidem levar a amiga para conhecer a cidade e as pessoas, e quando Manícia foi buscar uma roupa que ofereceu para Luna, o irmão fica encantado de novo com a postura de irmã mais velha da caçula. Manícia se oferece para ajudar Luna a trocar de roupa, mas isso constrange a pequena, e ela pega a roupa com pressa e corre escadaria acima. Na mesma hora, Rude sabia que o homúnculo estava com medo que vissem a pedra mágica dela. Com todos prontos, o passeio por Avância começa, e Rude explica que a cidade não tem uma guilda de aventureiros nem uma igreja, apenas um ferreiro e uma apotecária com um ótimo pomar. Quanto ao ferreiro, lá está o pai da Milena, perguntando se Rude gostaria de ter um filho com sua filha. Mais uma vez ele recusa a proposta, e depois de apresentar um homem para Luna, Rude trata de um assunto importante com o ferreiro, pedindo para ele produzir uma nova espada mágica para ele, já que a antiga foi roubada pelo folgado do Kiglas. Raizil topa o trabalho e avisa que sua filha vai participar do processo, já que tem habilidade o bastante para isso. No próximo ponto do tour, Luna conhece a plantação de monstros, onde vegetais se transformam em criaturas. Como eles crescem a partir de mana, podem ser cultivados em qualquer estação. Além disso, são muito nutritivos. No meio dessa explicação, dois moleques comentam que Rude tá namorando com a garota que tá acompanhando ele, mas ao serem corrigidos pelo próprio, eles respondem que realmente Rude nunca vai ter uma namorada, já que é obcecado pela irmã. O escudeiro fica pistola e pergunta quem ensinou os pivetes a falarem isso, e os dois contam que foi a filé. A vovó Gigi dá um esporro nos moleques, mandando eles voltarem pro trabalho, e essa situação ativou outra memória de Luna, onde ela era escravizada junto de outras crianças. Em estado de choque, Luna demorou a perceber que o Rude estava tentando apresentar para ela a vovó Gigi, a apotecária que faz remédios para Manícia. A senhora sorri com a pequena e comenta que ela faz lembrar a Manícia naquela idade. Depois, ela se lamenta pelos remédios que produziam não terem funcionado tão bem na Manícia quanto todos gostariam. Apesar disso, Rude levanta o astral da vovó, dizendo que sua irmã está se sentindo muito melhor por conta da apotecária. Isso alegra a vovó Gigi, que diz que pode sempre ajudar com o que precisarem, e diz que tanto Rude quanto Luna são como filhos para ela. Por fim, ela chama a criança para colher um pouco de espinafre, e os conhecidos não param de chegar, e logo surgem alguns cavaleiros amigos do Rude, falando que finalmente o escudeiro esqueceu sua irmã e levou outra mulher para casa. Todos participam da colheita e novamente Luna se sente acolhida por todos os moradores. Mais tarde, Rude pede desculpas pelos comentários que o povo fez sobre eles namorarem, porque em cidade pequena geralmente não tem muito assunto para fofocar, e no caso da Luna, como ela é muito bonita, todo mundo parece querer cuidar dela mais que o normal. Essa frase não pegou muito bem e Luna dá uma bugada, então Rude foge da conversa e chama a garota para provar o que eles escolheram de uma vez, já que ainda tá fresco. Dito isso, ela prova o vegetal e adora o sabor. Olhando em volta, o fim da tarde traz mais alegria pra garota, e Rude comenta que Avância é um lugar bem simples e pacato, mas que ele gosta bastante. Depois, ele pergunta o que Luna tá achando de morar ali, e ela responde que adora todo mundo e o que tá vivendo ultimamente, por isso amaria viver ali pra sempre. Aproveitando o momento de abertura, Luna decide confessar que é um homúnculo de batalha desenvolvido na nação vizinha Broncos, e chora ao pedir perdão por não ter contado antes, já que morria de medo do escudeiro matar ela se descobrisse a verdade. Como Rude acolheu ela e sempre foi muito gentil, ela sofria muito por estar mentindo sobre isso. Foi então que Rude conta que já sabia disso desde sempre, porque viu a pedra mágica sem querer. Ao descobrir isso, Luna pergunta por qual motivo ele ajudou ela, se já sabia dessa condição. Ele conta que no passado viveu nas ruas com sua irmã, antes de irem pra Avância. Manícia tinha olhos iguais ao da Luna na época, mesmo vivendo de forma indigente. Eles nunca se esqueceram da sensação de serem humanos. Junto a essa história, Rude pergunta o que Luna quer, viver como um homúnculo ou como um humano. E por mais que Luna insista em dizer que não é possível
motiva ela ser humana, Rude tem certeza que ela pode ser o que quiser, e quanto eles são parecidos por perseguir as sombras, tendo em vista que o objetivo dele ao se aventurar nos labirintos é encontrar um tesouro perdido que nem sabe se existe, na esperança de curar a doença da sua irmã mais nova. E uma vez que eles são parecidos nisso, talvez eles possam se dar bem, afinal de contas. Luna, é claro, no fundo quer manter essa vida que descobriu e que tanto ama, então afirma com entusiasmo que quer ter essa vida de humana. Logo depois ela chama Rude de mestre, mas o escudeiro não gosta disso. Apesar do termo, Luna apenas diz que sente que deveria chamar ele dessa forma, então Rude não contesta, apenas aceita. Em seguida, Luna sentiu que deveria contar para sua outra grande amiga, Manícia. Assim que chega em casa, ela não pensa duas vezes antes de confessar, então assume que é um homúnculo. Manícia não mostra nenhum tipo de preconceito e pergunta inocentemente se Luna gostaria de continuar sendo amiga dela, mesmo depois da sua confissão. Luna fica emotiva com a reação da amiga e abraça ela. Em seguida, ela pergunta se Manícia já sabia disso desde o início, mas a irmã do Rude responde ao seu irmão, dizendo que ele sempre ajuda as pessoas que precisam e que ele sempre foi assim. Mais tarde, em uma mansão de Avância que junta muitos habitantes, Luna tá ajudando com a limpeza, e por mais que Rude se sinta mal por ela ter que pegar na vassoura, ela se sente bem por fazer parte e quer ajudar. Logo, Manícia faz um chá para todos, e cientes do talento da moça na cozinha, todos vão correndo saborear. Um deles até se sente bem por ser o primeiro a provar o chá da garota. Filé, que também tá bebendo junto, comenta de novo que Rude realmente é obcecado pela irmã, e o tanque aproveita para pedir pra mulher parar de sair falando isso pra todo mundo. Apesar disso, a própria caçula se mete na conversa e concorda que o irmão se preocupa demais com ela. Manícia aproveita para dizer que tá doente, mas isso não quer dizer que Rude tem que voltar toda a sua vida para esse problema dela. Pouco depois, um dos velhos colegas do tanque chama ele para um X1, como nos velhos tempos. Então, depois do Rude lutar com Filé, os dois iam se enfrentar. Assim, os duelos estão para começar, e os dois combatentes estão empolgados com a chance de mostrar algumas coisas que não podiam numa simulação. Filé dá a ideia da regra de vitória, estipulando que o lutador que mais perder status de defesa perde a luta, e Rude aceita as condições. Quando o duelo começa, nenhum dos dois toma o primeiro passo, uma vez que eles não são exatamente do estilo que conta com seu ataque massivo ou velocidade absurda. Mesmo assim, alguém precisava avançar, e é Filé que dá as caras, atacando com sua espada de duas mãos e mostrando pro Rude que a mão da mulher é pesada, então ele não pode dar mole. Ele sabe que se levar um golpe desses, não vai conseguir levantar mais. Por esse motivo, ele segue se defendendo até pensar em uma estratégia de contra-ataque. O curioso é que os guardas de Avância geralmente são jovens que não têm muito espaço em outro lugar, e acabam no corpo de defesa da cidade. Mas no caso daqueles dois, a história é diferente. Os dois são muito conhecidos por serem extremamente habilidosos, então Rude e Filé são dois exemplos claros de um duelo que é sempre interessante acompanhar. Filé dá outra pancada poderosa no escudeiro, e a força desequilibra ele. Se sentindo confiante, ela dá outra pancada para derrubar Rude, mas como ele tá ciente das suas novas habilidades, levanta seu escudo para drenar a defesa da atacante. Depois da espadada, Filé logo percebe que o seu corpo tá enfraquecido, então cai no chão. Mesmo que a defesa dela seja nível 2500, alguém conseguiu derrubar ela. Então a plateia realmente ficou impressionada com a capacidade desse escudeiro. Filé se levanta e admira essa carta na manga do Rude, e não poderia deixar de perguntar que técnica era aquela. Ele explica que é a conversão de vida, que permite converter a defesa perdida em energia. Por mais que ele não possa usar o tempo inteiro, em alguns momentos pode ser a habilidade que vai virar o jogo. Depois do resultado, os dois se cumprimentam amigavelmente, e Rude conseguiu notar que agora ele poderia participar de estratégias ofensivas, ao invés de apenas levantar seu escudo gigante para barrar ataques inimigos. Em seguida, Rude convoca seu colega para cumprir sua palavra de enfrentar ele em batalha depois da Filé, mas o garoto inventa a desculpa de que lembrou que tinha outro compromisso. Todos reconhecem a força do tanque, inclusive Luna e Manícia, mas a caçula do escudeiro lembra de momentos em que gostaria de ser tão forte quanto. De volta à lembrança em que ela estava numa escada, todos comentavam que ela tinha uma doença incurável, além de dizer que apenas Rude iria sobreviver àquela situação. Manícia tossia bastante com sua doença, e as pessoas falavam que ela não ia durar muito tempo. Nesse exato momento de sofrimento, quando todos comentavam que a garota simplesmente não ia sobreviver, seu irmão aparece abraçando ela e mostrando que nada tá perdido. Nesse momento, Manícia acorda e vê que era só um sonho, e vê Luna dormindo do lado dela. Com isso, ela relaxa e tem a certeza que seu irmão sempre vai estar lá para proteger ela de todo o mal, mas ainda assim ela se preocupa com a felicidade dele. Afinal, se não fosse esse peso de cuidar da sua irmã doente, talvez Rude pudesse ter uma vida muito mais tranquila, fazendo as coisas que quer sem ter que se preocupar com a sua irmã doente.
No dia seguinte, Rude dá bom dia pra Manícia, mas a caçula parece meio estranha, evitando o rapaz a todo custo, e dizendo que não precisa de ajuda enquanto põe o café da manhã na mesa. Nesse momento, Luna chega se desculpando por não ter chegado a tempo de ajudar, mas Manícia nem liga pra isso e tira sarro do cabelo desgrenhado da garota pela manhã. Mas brincadeiras à parte, Luna realmente tá se sentindo mal por achar que não tá ajudando o suficiente, mas pelo contrário, só sendo ajudada sem dar nada em troca. Rude responde que não tem nada disso, que esse pensamento é besteira, mas Luna insiste que tá aprendendo muito com eles, e que talvez não possa retribuir todo esse conhecimento. E por falar nisso, a garota vê Rude lendo o jornal e comenta como os dois são bem instruídos. No fim das contas, ela quer saber quem ensinou tudo o que eles sabem. Assim, Rude conta uma história de quando ele e Manícia viviam na rua. Nessa época existia um sistema de aprendizagem que permitia às crianças de rua voltarem a ter uma vida digna. Por mais incrível que pareça, naqueles anos os nobres tinham uma mentalidade mais coletiva, e muitos se preocupavam com o futuro da sociedade ao ponto de financiar iniciativas de educação e reabilitação de menores em situação de rua. Por isso, Rude e Manícia tiveram a oportunidade de acessar uma instituição importante como a Academia de Cavaleiros, e isso foi a salvação deles. Mas nem todos os momentos desse período geravam boas lembranças para os presentes ali. Por exemplo, Manícia se recorda de quando sofria bullying na academia, já que todo mundo achava que o irmão dela estava perdendo toda a vida por ter que cuidar da caçula. E é o próprio Rude que chama a garota de volta para a realidade, perguntando se ela quer alguma coisa do mercado, já que vai sair agora. Manícia diz que não e assim o escudeiro parte. Com essa deixa, Manícia volta de novo aos tempos do colégio, onde lembra que Rude era extremamente popular e todos tinham a expectativa dele se tornar um grande cavaleiro, porque o jovem tinha um físico invejável e tirava sempre as notas mais altas. Apesar disso, a lembrança das garotas comentando sobre ele voltam à tona, quando elas conversaram sobre como os caminhos dele se fecharam por conta da condição da Manícia, e no fundo ela concordava com aquelas garotas. Rude era um garoto prodígio, se tornando apenas uma babá, e isso machucava profundamente o coração da caçula, só de pensar que seu irmão estaria desperdiçando um futuro brilhante por conta dela. No meio dessas lembranças da Manícia, Luna sobe a escada e vai ver como sua amiga tá, e quando escuta que ela tá presa em algumas memórias ruins do passado, Luna pega na mão dela e continua escutando atentamente. Então Manícia pergunta o que Luna faria se soubesse que alguém tá desperdiçando a vida por ela. A pequeno homúnculo responde que não sabe se alguém chegaria a fazer algo desse nível por ela, mas caso fizesse, talvez a vida mais feliz que essa pessoa possa levar seja dessa forma. Afinal, se essa pessoa tá disposta a sacrificar tudo por você, então todo esse esforço deve valer a pena. Dito isso, Luna aconselha que Manícia converse com seu irmão sobre isso, porque talvez isso conforte o coração dela, levando em consideração que ele teve a compaixão de resgatar um homúnculo ilegal, portanto é muito provável que ele não pense da mesma forma que os outros. Apesar disso, Manícia revela que não sabe lidar com seu irmão, já que se sente mal por achar que tá abusando demais da boa vontade dele. No final, ela acaba se afastando dele e não resolvendo esse problema. E tudo isso deixa a cabeça dela muito confusa. E por falar no Rude, o escudeiro volta da rua com algumas compras, e Luna aproveita para insistir que Manícia desabafe com ele sobre o que tá sentindo. Assim, as duas descem e a caçula diz que tem uma coisa importante para perguntar pro seu irmão, mas no momento de falar, ela começa a suar e se questionar se Rude poderia perceber que tá perdendo a vida e abandonar ela. Então Luna segura de novo a mão da amiga e ela se sente mais segura para se expressar. Por isso ela cria coragem e pergunta por que Rude salvou ela quando ela foi abandonada. Rude responde que foi porque Manícia salvou ele uma vez, na época em que eles eram pequenos, e as crianças chamavam ele de assustador porque era grandalhão e de cara fechada, enquanto todas as crianças tinham medo e nunca brincavam com Rude por esse motivo. Manícia sempre estava do lado dele e nunca agiu como se importasse com o tamanho dele, e é por esse afeto especial que eles criaram que o tanque escolheu sempre proteger sua irmãzinha e se sente feliz e motivada a ajudar ela com tudo que for preciso. Com essa revelação, Manícia cai no choro e desabafa que sempre pensava o contrário, que Rude estava perdendo a vida fazendo isso. Dito isso, ela abraça o irmão com força e pede desculpas por ter pensado dessa forma. Rude, por sua vez, agradece a Luna. A garota responde que não fez nada para ajudar, mas Manícia completa que sem ela, talvez ficasse a vida inteira pensando nisso, e jamais teria coragem de falar a verdade pro seu irmão. Sem saber lidar com os elogios, Luna muda de assunto e avisa que vai fazer o almoço, enquanto os dois irmãos decidem ajudar, até que alguém bate na porta e mesmo irritado por ter alguém atrapalhando esse momento feliz em família, Rude abre a porta e vê Nin, sua velha amiga do grupo antigo em que era membro. A garota conseguiu uma folga e resolveu visitar o tanque. Rude fica surpreso por Kiglas ter liberado
demitido ela do serviço, mas Nin explica que agora trabalha numa igreja, visto que abandonou o grupo de heróis. Depois que Rude saiu, eles não conseguiram mais lidar com os labirintos da mesma forma, porque o nível de defesa deles caía demais no decorrer da luta, e eles não conseguiam manter o ritmo. Numa ocasião, eles estavam tendo muita dificuldade com o monstro, até que outro surgiu no campo de batalha. Kiglas tentou resolver o caso com uma explosão de vida, mas o uso dessa habilidade drenou 1000 pontos de defesa dele. Daí ele finalmente reconhece que na presença de Rude ele conseguia segurar um bom nível de defesa para se manter vivo na guerra. Porém ali não era momento de chorar as pitangas, então a alternativa era lutar. Arrogante como sempre, Kiglas tentava provar para todo mundo que fez a escolha certa ao expulsar o antigo tanque, então desfere um poderoso golpe que elimina o primeiro monstro. Apesar disso, o resto do grupo acha que esse piso é de um nível muito alto para eles, e que os monstros estão ressurgindo porque eles não estão matando rápido o bastante, mas o orgulho do líder não permite que ele admita a desvantagem, então ordena que o grupo não recue. Assim ele tenta mais uma vez ativar a habilidade explosão de vida, mas dessa vez ela não funciona. Em seguida, a criatura acerta Kiglas com seu machado e acaba com toda a defesa dele. Dessa forma, o cavaleiro estava completamente exposto aos ataques daquele monstro gigantesco, então tenta fugir como um rato, mas o monstro é mais veloz, e no primeiro soco que Kiglas leva, seu corpo sofre com ossos quebrados e articulações seriamente afetadas. Caído no chão e completamente entregue, Kiglas implora por sua vida, até que seu grupo resgata ele e sai da masmorra. No dia seguinte, o chefe da equipe menospreza as tanques de invasão e gritam que elas mancharam a reputação dele por não corresponderem à expectativa. As garotas baixam a cabeça e pedem perdão, mas Nin toma as dores das companheiras e rebate o líder, afirmando que a culpa não é delas, e sim do próprio Kiglas, que tem ficado cada vez menos produtivo, já que só anda cambaleando pelos bares da cidade, ao invés de treinar e enrijecer os músculos e técnicas. Além do mais, Kiglas só dependia da explosão de vida, mas agora que Rude não está presente, o líder não consegue manter a mesma forma de antes, e deixa o resto do grupo na mão em pouco tempo, já que a intensidade da habilidade do Kiglas depende da perda de defesa. O dia em que o golpe mais forte foi dado foi naquele dia em que o tanque perdeu toda a defesa no labirinto. Como a defesa do antigo camarada era de 9.999, a explosão de vida do Kiglas ficou com uma força ridiculamente absurda, ou seja, era o escudeiro que carregava o time nas costas, nunca foi o líder. Porém, apesar da patada bem dada, Kiglas continua resmungando que é o melhor de todos e ninguém deve questionar isso. Então, uma por uma, suas companheiras de grupo foram deixando ele sozinho e abandonando o time. E depois de revelar a história por trás da sua debandada, Nin pede desculpas por não ter descoberto antes que o Rude estava segurando a defesa de geral do grupo. Ao mesmo tempo, o Rude também se sente mal por não ter conhecimento das próprias habilidades, então coloca a culpa nele mesmo por não ter descoberto a tempo. Mas como Nin não é de chorar pelo leite derramado, tenta focar no presente e esquecer o passado. Logo ela conhece as outras moradoras da casa, e depois de se apresentar, avisa que vai passar alguns dias na cidade, dando uma olhada no pomar, então elas devem se ver por aí. Porém, ao escutar que Nin ia ficar alguns dias em Avância, Rude avisa que por ali não tem um hotel adequado para hospedagem, então Manice oferece para a garota ficar na casa deles, inclusive no próprio quarto dela. Escutando isso, Rude alerta que a garota ali é filha de um duque, portanto é provável que ela não aceite qualquer lugar para ficar, mas a nobre não gosta de ser tratada dessa forma, e briga com Rude pelo jeito que falou dela, para logo em seguida aceitar o convite da caçula dele. No final, ficou decidido que Nin vai ficar no quarto do Rude, enquanto o tanque vai dormir na sala. Porém, a healer faz questão de mencionar que não ligaria de dormir com o escudeiro. De cara, Rude pede pra garota parar de brincar com coisas desse tipo, e ela dá risada, mas logo em seguida ela admite que na verdade, se ele quiser, ela também quer. Apesar do clima lá no alto, Filé bate na porta do rapaz trazendo problemas, alertando que um monstro nunca antes visto foi encontrado no pomar. Então todos se dirigem até o local do conflito, e o rastro da criatura podia ser visto por toda parte, inclusive com árvores caídas em cada canto. Rude pede desculpas por envolver a Nin na treta, mas a healer faz questão de relembrar os velhos tempos com mais uma luta em grupo. No momento seguinte eles veem o monstro, e ninguém sabe exatamente se é um lobo, um urso ou o que quer que seja, já que a essência mágica da criatura camufla sua verdadeira forma. Por esse motivo, Nin dissipa o miasma negro da fera e revela sua identidade. Porém, apesar do esforço, Rude comenta que a estrutura biológica desse animal não se parece com nada que ele tenha visto antes, dando a impressão que a essência mágica tomou conta dele, manipulando inclusive seu corpo. Apesar do mistério em relação a esse inimigo, o pai da Filé paga de louco e cai pra cima do monstro, só pra levar uma rabada de volta que joga o Vil de longe. Enquanto o velho se desculpa pela afobação, Rude vê o monstro atacando e usa a provocação pra chamar o oponente pra cima dele. Depois ele pede pra todos os healers conjugarem magias de cura nele pra poder tancar o ataque da criatura. Com essa linha defensiva, os outros cavaleiros puderam atacar, mas a primeira leva ofensiva foi derrotada facilmente, fazendo Rude perder defesa. Na mesma hora, Luna e Nin lançam magias pra recuperar o status do defensor. Com esse tipo de suporte,
suporte, Rude assume de vez a liderança das tropas e diz pra ninguém ter medo, porque a habilidade dele, chamada Escudo de Sacrifício, permite a ele suportar os danos causados na defesa de todo mundo. Ao escutar a descrição dessa técnica, o exército tá perante a magia de tanque mais poderosa que eles já viram, levando em conta que eles vão poder atacar sem se preocupar com nenhum tipo de dano. Então essa vantagem eleva a moral das tropas e todos se sentem motivados pro ataque. Nesse momento, os repetidos ataques das forças de Avancia atingem a criatura com força, e em pouco tempo ela percebe que não vai suportar essa ofensiva por muito tempo, e por essa razão decide fugir na direção da cidade. Alguns combatentes com ataques à distância tentaram parar o inimigo, mas todas as tentativas não tiveram sucesso. Até que Luna invoca um muro de pedra gigante que faz o animal bater de cabeça. Esse truque permitiu que Rude conseguisse se aproximar, mas como a fera estava se sentindo acuada, ele precisava ser cauteloso para não bater as botas de graça. Tendo isso em mente, ele recua e decide usar os 20.000 pontos de dano que sofreu até agora em um único ataque. Então salta na direção do inimigo e usa a habilidade de conversão de vida. O impacto foi tão surreal que causou uma profunda cratera de vários metros de comprimento. Com isso, Rude começou a se questionar se não acabou causando mais estrago que o próprio monstro. Apesar disso, o exército cumprimenta o tanque, e viu de exato fato deles terem derrotado a ameaça sem sofrer nenhuma perda. E galera, vocês querem continuação desse anime? Se sim, então já comenta aqui embaixo e comenta também qual anime dessa temporada vocês gostariam de ver aqui no canal, beleza? Valeu galera, se cuidem!